Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo com a graça e a paz do nosso Deus. Eu vou ler uns versículos, são 14 versículos da Epístola aos Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus. Atendendo, por esse motivo também pagais tributo. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis, o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora
mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhamos para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Eu quero dizer apenas umas palavras aqui, quando fala autoridade, que não tem autoridade, que todas as autoridades, como dizer, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Bem, Deus é a verdade, e Deus é a justiça, e Deus é Espírito eterno, verdade, justiça, misericórdia. Todas as autoridades que procedem de Deus trazem essa marca. Verdadeiros, justos, piedosos, misericordiosos. Se não tiver isso, não procede de Deus e não é autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Verdade, justiça, misericórdia. Isso é maravilhoso, porque sobre a face da terra existem muitos que são assim. Eu testifico que desde criancinha eu aprendi algo que os que se dizem cristãos, que se dizem crente, eles não aceitam. Eu aprendi a fazer a minha confissão de fé. Quem me ensinou foi a minha amada mãe, que eu chamava de mamãe. E ela me ensinou a dizer assim: diga, minha mãe, creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que há. E creio em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequenininho eu aprendi, eu guardei essas palavras, guardei mais palavras. Eu guardei uma palavra interessante que me consolou muito, me confortou muito. Ela dizia: diga, Leão, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a divina graça e o divino Espírito Santo. Eu guardei essas palavras bem pequenininho e cresci com essas palavras. Eu fui levado pelo grande amor de Deus a conhecer, examinar as Escrituras. Fui examinar as Escrituras como se estivesse ouvindo a voz dele pedindo para me examinar. Eu examinei e examino há mais de 30 anos. E vejo que muitos hoje dizem que quando se faz essa confissão, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que há, e creio em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Os que se dizem evangélicos, que se dizem crentes, que não são evangélicos. Não estão revestidos de Cristo porque não estão vivendo a doutrina de Cristo. Eles negam, eles dizem: mas isso é o credo de determinada denominação. Mas não é. Isso é a verdadeira confissão de fé. E eu dou testemunho que hoje milhões e milhões em todas as nações fazem essa confissão de fé. E neles está a verdade de Deus, a justiça de Deus, a piedade, a caridade, a verdade, o amor de Deus, o amor fraterno, o amor espírito, o amor da eternidade. Com certeza. E é interessante quando diz aqui: visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. A maior autoridade que o mundo tem chama-se Jesus Cristo. E
Muitos mentem, se fazem mentirosos e cometem injustiça, o que está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 1, transformando a verdade de Deus em mentira. Muitos sobre a face da terra procedem assim. E muitos são líderes que estão à frente das grandes, que se acham grandes congregações, porque eles carregam multidões de pessoas que são alienadas. Creem em Jesus Cristo, negam essa confissão de fé, que aprendem a negar, até que aprenderam, mas negam, e se submetem ao domínio desses mentirosos, opressores, que são os piores assassinos, porque eles assassinam a fé cristã, o caráter, a honra e a dignidade. E muitos se dizem autoridade, não são autoridade. Não são autoridade. O iníquo, os filhos da iniquidade não são autoridade. As autoridades só são autoridades se estiverem em Cristo, se estiverem em Deus, se forem verdadeiros, justos, piedosos. São autoridades. Sim, esses que são verdadeiros, eu me lembro de Balaão. Balaão era um desses hipócritas, fingidos, que se associou a Balaque, rei inimigo, para trazer maldição para o povo, aquele povo que Deus cuidou tanto no princípio. E ele sofreu um puxãozinho de orelha quando ele ia em determinado lugar, e a jumenta dele escorou no barranco, e empacou e não queria ir, ele batia na jumenta, e de repente ele viu um anjo com a espada na mão. Mas antes dele ver o anjo com a espada na mão, enquanto ele estava batendo na jumenta, a jumenta falou, Deus deu voz à jumenta. Aí a jumenta falou, conversou com ele, por que fazes isso? Eu te carrego para lá e para cá, e por que tu estás a me espancar? Aí quando a jumenta falou, ele viu o anjo na frente dele com a espada na mão. E ele entendeu que ele estava indo contra Deus, e ali já estava determinado o juízo dele, a autoridade, aqui ó. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam mal. É interessante, isso está acontecendo na nossa nação brasileira. Está acontecendo. Muitos falsos líderes, que são mentirosos, são iníquos, que pregam a palavra mentindo, muitos mesmo, estão aí. A evidência de que eles são falsos, são iníquos, é que eles estão lutando para derrubar um governo que foi instituído democraticamente pelo povo, e eles, como se dizem cristãos, eles estão querendo isso por dinheiro, por riqueza, por petróleo, por ouro, por joias. Estão querendo isso por dinheiro e se dizem cristãos. Mas há uma evidência aí que a palavra diz que o amor ao dinheiro é inimizade para com Deus. Eles são inimigos de Cristo e não são autoridade de coisa nenhuma. Eles estão vendo o anjo com a espada na mão. O juízo de Deus já está determinado. Está determinado sobre eles. É interessante. Na ordem aqui, mostra. Ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor de Deus, amor fraterno, amor da verdade, da justiça, da caridade, misericórdia, com quem vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, circuncisão, o Velho Testamento. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo.
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei, a lei fraterna, a lei que foi dada no Espírito, essa lei, o cumprimento da lei, esse amor, é o próprio Cristo. A palavra diz ao Romanos 10:4, porque o fim da lei, o fim do Velho Testamento, o fim da circuncisão é Cristo para a justiça de todos os que nele creem. Ele, no tempo da sua carne, ele deixou claro lá no livro histórico de João, capítulo 3, do versículo 16 e diante, versículo 16, que muitos pregam, mas pregam só da boca para fora, porque diz assim, porque Deus amou o mundo, aquele mundo habitado, aquelas pessoas, Deus amou aquele mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Interessante, a palavra mostra que Deus, naquele tempo, antes daquele tempo, Deus falava por meio dos profetas. E a partir daquele tempo, Deus falou pela boca do Filho. Pela boca do Filho. E o que o Filho falou, a lei dele, essa lei, a lei de Cristo, foi dada a um ministro dele, o ministro da incircuncisão, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deixou escrito. É um resumo, mas é o bastante para quem quer ser cristão verdadeiro, exercer, praticar a justiça, a verdade, e a caridade e praticar, a palavra diz, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável a Deus do que ele oferecer sacrifício. Nós vamos aprender tudo isso nas epístolas de Romanos até aos Hebreus. Quem aprender vai entender direitinho como diz aqui essa lei, e também como diz aqui nos últimos versículos. O versículo 14 diz assim: mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Estar revestido de Jesus Cristo é viver a doutrina dele, comer o corpo dele, o pão que é o corpo dele, é participar, se esforçar para viver a incircuncisão, a doutrina de Cristo. Beber o sangue viver assim, é a essência do poder de Deus dada na cruz. E a esses que se dizem cristãos, que estão na usura, na ganância, usurpando, oprimindo, e se diz autoridade, o anjo já está com a espada na mão. E ainda há tempo. Balaão não se converteu, não. Ele teve o que mereceu. Mas Deus mandou o anjo para ele se converter. Muitos acreditam que já estão vendo o anjo. Ainda há tempo para se converterem, saírem da incircuncisão, porque quem está na incircuncisão está pisando no sangue de Cristo, está pisando no Filho de Deus, está vituperando o Espírito da graça. A palavra da graça é a incircuncisão. Salvação sem obras meritórias. É esse amor aqui, ó. Esse amor. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei em Cristo, a lei de Deus em Cristo, é a incircuncisão. É o fim da lei da circuncisão, o fim de salvação por obras meritórias e a salvação pela graça de Cristo, a essência do poder dele, derramado pelas entranhas dele, na morte dele, na cruz. E amém, que possamos estar assim, mais revestidos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ele sonda os nossos corações. Nós devemos estar buscar sempre a lavagem regeneradora da palavra. Sempre. E a lavagem regeneradora da palavra é o poder, é o Evangelho de Cristo. Não é mais o Velho Testamento, é o Novo. E amém, que possamos crescer assim na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.